Olá, pessoal! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 179 do Abananados Instacast. E para este episódio, nós convidamos uma empresária que também é advogada, que tem aqui um empreendimento na nossa cidade. Seja muito bem-vinda, Darleana, ao Abananados. Boa noite, primeiramente, né? E eu que agradeço a oportunidade e o espaço, o convite, né, para poder estar aqui hoje com vocês, dialogando. Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês o espaço. Nós quem agradecemos por ter de pronto aceito o nosso convite. E é claro que alguns bananeirenses já conhecem Darleana, já conhecem o seu empreendimento, mas outros ainda não. Então, neste momento, eu vou pedir para que você se apresente para o público do Abananados. Meu nome é Darleiana, eu sou advogada, sou proprietária da Bahia Mármore e ex-servidora pública, né? Eu fiquei na Procuradoria, era servidora pública na Procuradoria-Geral do Estado, onde exercia a atividade de assessora jurídica. Fiquei nesse órgão há 12 anos, né? Foi uma escola ali, posso dizer, foi uma maturidade muito grande trabalhar no setor público. Também advoguei, ainda advogo, mas bem menos, né? Porque hoje a minha empresa ela já toma um pouquinho de tempo. Mas ainda advoguei uns 5 anos no criminal, na área civil. Hoje eu pego muito pouco processo, mas ainda advogo, né? E cheguei aqui em Bananeira, cheguei para ficar. Bananeira me abraçou, eu sinto isso, esse calor, esse aconchego nessa cidade. E um dos motivos que eu resolvi vir a Bananeira, morar e residir em Bananeira e trazer a minha empresa Bananeira foi, na verdade, desacelerar um pouco o meu cotidiano, a minha vida. Essa foi um dos propósitos, por hoje estar aqui em Bananeiras. Muito bacana, eu acredito que Bananeiras ele abraça, né? A cidade abraça todo mundo que vem justamente com esse intuito de desacelerar. A cidade tem muito disso, e principalmente as pessoas que querem investir na cidade, num comércio exatamente como o seu, que parte para esse ramo da construção. Eu acho que encontra Bananeiras de braços muito abertos para isso, né, Darlena? Com certeza, com certeza. E no primeiro momento, a minha empresa sempre foi em João Pessoa, né? Desde 2018 foi quando nasceu a Bahia Mármore. Antes eu trazia a jazida lá da minha terra, que é a cidade de Jacobina, né? Orolândia, da região. Fornecia aqui mármore e granito para algumas construtoras, né? Mas fazia aquela venda direta. Já trazia o material de lá e automaticamente fazia essa venda direta lá em João Pessoa. Aí nasceu a necessidade de realmente montar um galpão, uma marmoraria. E daí foi 2018 que nasceu a Bahia Mármore, que vinha nesse ritmo bem acelerado. E, na verdade, chegou um momento que eu estava tão, eu posso dizer, um pouco exausta, um pouco cansada, né, do trabalho, do dia a dia, da correria da cidade. Eu disse, não, eu comecei a pensar de comprar um sítio, alguma coisa, que eu pudesse me descansar, né, descansar. Aí foi quando veio a ideia de comprar algo aqui em Bananeiras. Aí, fazem 3 anos que eu comprei uma residência aqui em Bananeiras, e quando eu comecei a frequentar, assim, além do aconchego, que eu já falei anteriormente, eu vi que o mercado aqui está bem aquecido, está crescendo, então isso foi também um impulso, né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco, observar, e sentir, eu vi que aqui também não tinha um galpão que vem a dívida de mármore, né? Então foi isso que também fez com que a Bahia Mármore viesse para Bananeiras. Bacana. Então, talvez isso tenha sido a oportunidade ideal que você enxergou, né? Primeiro, você já tinha enxergado uma oportunidade muito bacana lá em 2018 para a criação da Bahia Mármore, né? E agora enxergou Bananeiras como uma outra oportunidade de fazer essa expansão, não é isso? Exatamente. E eu sou muito assim, eu sempre estou procurando, buscando as oportunidades. E quando eu consigo fazer essa junção, como a gente diz, né, o popular, o útil ao agradável, então, para mim foi uma riqueza assim imensa, porque quando eu cheguei nessa cidade, que linda, maravilhosa, e o que mais assim
que eu me senti mais em casa foi porque Bananeiras parece tem uma característica da minha cidade, Jacobina. A minha cidade, lá na Bahia, em Jacobina, ela tem esse mesmo formato dessas serras, muito verde, enfim. Então tem uma característica bem parecida. Então isso também me abraçou quando eu cheguei aqui a Bananeiras. E aí, já que a gente tá falando um pouquinho de Jacobina, o que Jacobina lá na Bahia ela representa tanto para a sua história quanto para a história da sua empresa? Maria, Jacobina posso dizer, a cidade menina. É a cidade do ouro. É a cidade, que a gente diz lá na Bahia, é a cidade que ela abraça, além de abraçar com aquele aconchego dessa cidade montanhosa, muitas riquezas naturais. Hoje Jacobina é uma cidade que ela tem uma grande mineradora de ouro, há muitos anos, né? Mas como é que eu posso dizer? Além do ouro que tem dentro da cidade, que tem na cidade de Jacobina, que é explorado lá na cidade de Jacobina, você já viu a mineradora Mariana, Brumadinho, pronto, é mais ou menos nesse formato, né? Grande potencial. As regiões vizinhas existem outros minérios também, né? Tem ali a cidade de Carnaíba, que é bem próxima a Jacobina, que tem garimpo de esmeralda. Tem outra cidade também mais próxima lá, que tem garimpo de ametista. Tem já início da Chapada Diamantina, também tem garimpo de diamantes. Orolândia também, que é bem próxima a Jacobina. Eu estou falando assim em relação à cidade que a 20, 30 quilômetros de Jacobina, porque Jacobina é uma cidade que hoje ela tem 100 mil habitantes, então ela abrange aquela região toda, né? Que dá o suporte, é a cidade que dá suporte às demais cidades ali da região. Aí tem a cidade de Orolândia, que é onde tem o mármore travertino nacional. Eu trago esse material também para cá, rock face, que são os revestimentos, pedra moledos, dentre outros. Tem a cidade também próxima de Mirangá, porque nós temos quartzitos lá, riquíssimos, valiosos, esses quartzitos, que eles têm uns formatos, umas rajadas verdes, porque elas também já puxam a região de esmeralda. São rochas, são jazidas ornamentais valiosíssimas também, que tudo essa mesma região. Então, você vê que é uma região muito rica em minérios e em rochas ornamentais. Muito bacana. E aí, muito ouro, e você trazendo muito ouro para cá também, porque essas pedras naturais, né, esses mármores, essas coisas, são muito bonitos. Principalmente quando tem esses veios aí, né, com todas aquelas características. Você citou aí esses verdes aí, até puxando para esmeralda, é fantástico. Fica lindo em qualquer ambiente, eu acredito, né? Exatamente. Uma parte das rochas ornamentais que eu trago vem da Bahia, realmente, e outras também vêm do Espírito Santo, que hoje também o Espírito Santo é uma da maior, vou dizer que é o polo, né, de rochas naturais e ornamentais. Minas Gerais também. Inclusive aqui também na região também tem algumas, podemos citar aí Preto São Marcos e outras, granitos também aqui na região na Paraíba também tem algumas pedreiras, né? Então, mas realmente são rochas que às vezes tem pessoas que olha ali, é um verde, mas aquele verde tem uma história. Ele tem para toda a sua formação ali, que tem a parte geológica dela, né? Formação geológica, enfim, minérios que ali compõem naquela rocha. E às vezes ela conta uma história muito bonita. Às vezes ali vem de um vulcão que transformou aquela rocha daquele jeito. Às vezes vem de como é que eu posso dizer? De várias outras transformações de fósseis, enfim. E ali vão se formando essas rochas ornamentais como as pedras preciosas, né? São preciosas. E é por isso que a gente não pode comparar, às vezes, os valores de uma pedra com outra quando a gente vai colocar na nossa residência. Porque, às vezes, a gente está colocando, de verdade, uma verdadeira joia dentro da nossa casa, né, Darliana? Porque, por exemplo, é simples eu colocar ali um granito, né? É uma pedra mais barata e tudo mais. Só que às vezes a gente está colocando, como você está dizendo, uma história. A gente está colocando ali realmente uma pedra preciosa e ela tem um custo maior, né? Até pela formação dela mesma. Então,
A gente tem que ver essas nuances, essas diferenças. A gente não pode fazer essa comparação de preço porque é totalmente diferente. Exatamente. Isso foi importante você ressaltar sobre essa questão, é, o valor agregado ali naquela rocha. Por que razão? Cada região ela tem sua formação geológica, né? Então tem regiões que ela tem só aquela região que tem aquele tipo de rochas. Então, e às vezes até para você extrair essa rocha tem todo um processo, né? Você chegar ali numa pedreira para extrair, às vezes nem sempre, às vezes o governo também libera aquela região para explorar aquele material. Tem alguns materiais, a gente tem milhares. O Brasil é muito rico em rochas ornamentais. Nós temos hoje milhares de tipos de pedras naturais, mas às vezes tem pedreira que ela começa ali, ela funciona, ela começa a extrair, mas depois ela não pode mais extrair por alguma razão, né, ambiental, enfim. Então às vezes ela fica única. E também o interessante é que tem regiões que às vezes ela tem uma extração maior daquele material, a durabilidade daquele material, a formação daquele material. Como eu te falei, aquela questão da historinha daquela jazida, né? Às vezes a mesma jazida, pronto, eu vou dar um exemplo aqui. É o Travertino, é o Travertino Nacional, que é onde a gente mais traz para cá, né? Às vezes o Travertino você vai para uma pedreira e naquela mesma pedreira tem um mesmo material, mas às vezes um tem uma durabilidade melhor que o outro, porque às vezes na hora da extração a gente chama geralmente de frente de pedreira, às vezes a formação geológica dela ali já tem milhares de anos, então ela tem uma resistência maior. Aí quando você vai extrair naquela outra parte, não tem tantos anos quanto a outra. Então, às vezes na mesma pedreira, a própria rocha ela tem uma durabilidade, uma resistência uma menor que a outra. Dependendo do bloco que você tira, às vezes ela tem uma resistência menos que o outro bloco que você tira. É bem interessante, é uma filosofia, eu digo assim. É uma E são filosofia. muitas nuances, né? Eu acho que por isso também que tem muito valor agregado, né? Uhum. E a gente tem que entender isso, além da beleza, né? É. A beleza é encantadora. Inclusive, falando de encanto, né? O que mais te encantou nesse mercado, Darleana? A beleza das pedras, a transformação dos ambientes ou o potencial de negócio? Eu acho que a junção aí de tudo isso aí. Acho que a junção foi o que me encantou. É porque quando você vê ali, pronto, vamos dizer, vamos dizer que um espaço que ele vê, uma área de granito. Aí você vê ali um lajedo, você olha assim, nada, eu vejo ali um lajedo. Aí depende daquele lajedo, pode ver uma pedreira. Aí vai começar a extração. Né? Você tira aqueles blocos de granito. Aí depois começa a transformação. Vai passar para uma chapa. Depois da chapa ali. A chapa a gente fala aquelas lâminas que a gente traz para meu galpão mesmo. A gente traz as lâminas, né? A chapa. Aí vai ter todo o processo de tratamento daquela chapa, né? Que vai ou escovar, porque às vezes o mesmo tipo de rocha você pode fazer. Você pode, como eu posso dizer melhor? Fazer diversos processos nela. Ela às vezes pode ser escovada, pode ser levigada, diversos tratamentos. Escovada, levigada, polida. Então tem toda essa transformação. E depois você vai ver a execução daquela jazida. Aí quando você transforma mesmo, tipo, numa pia, uma piscopida, numa mesa, enfim, para todo o processo de execução ali, né? Porque aqui tem belíssimos arquitetos aí que faz belíssimos projetos. Aí quando você vê aqueles projetos já instalado ali, aquela executada, é muito lindo. É uma obra de arte, é muito bonito. Acho que tudo isso. Eu fico babando aqui com os projetos de Débora, com o projeto de Rafaela, né? Elas Ah, utilizam muito bem. muito, muito. Adoro o projeto delas. Elas São utilizam fantásticas, são realmente muito bem, incríveis. né? Ei, deixa eu te contar uma coisa que muita gente ainda não sabe. Se você tem uma requisição do SUS para exames laboratoriais, ela pode valer dinheiro no seu bolso. Na Qualivida, você ganha 20% de descontos nos seus exames laboratoriais com qualidade, rapidez e um atendimento que faz toda a diferença. Então, tá esperando o quê? Pegue sua requisição do SUS, entre em contato com nossa equipe e não perca esta oportunidade. E aí você cria a Bahia Mármore lá em 2018, né? Nós estamos aí 8 anos à frente.
que momento você percebeu que a sua empresa ela tinha se tornado uma marca sólida, e aí, né, já está sendo até expandida? Exatamente. Assim, todo o processo, quando uma empresa nasce, é um pouco, como é que eu posso dizer, é um pouco difícil, existe as incertezas, né? Por mais que você tenha conhecimento de causa, mas quando você vai nascer ali uma empresa, você tem algumas incertezas, às vezes um medinho, enfim. Mas eu sempre fui persistente naquilo que eu quero, sabe? Eu sempre busquei fazer o melhor. Então, quando eu comecei a ver que eu estava conseguindo alcançar grandes construtoras dentro aqui da João Pessoa, Paraíba, então aquilo começou a me motivar mais aí. Eu digo, não, eu estou conseguindo essa construtora aqui boa, grande, grandes arquitetos também vindo abraçar a Bahia Mármore, então tudo isso aí já começa a te dar fôlego, né? Então alguém está acreditando assim, então acreditando no teu trabalho, então teu trabalho está sendo legal. Aí isso te motiva, faz com que você consegue ter mais fôlego e mais vontade de trabalhar, né? É isso, Crescer. né? Tem que seguir em frente e é isso. Mas aí você sempre teve assim esse perfil empreendedor, essa coragem, ou isso foi surgindo, né, durante a caminhada? Durante a caminhada. Por incrível que pareça, na minha adolescência eu era muito tímida mesmo, né? Eu sempre gostei de estudar, sempre fui boa em matemática e física. Português e história não era muito boa, mas sempre fui boa em matemática e física. E eu sempre gostei muito de estudar, porém era muito tímida. Não imaginava que eu ia ter esse lado empreendedor, né? Sempre fui muito de estudar, era concurseira, né? Ainda passei depois da faculdade, né? Só para te dizer, isso eu já fiz, comecei faculdade de pedagogia, aí depois fui para a área da saúde, enfermagem, e por fim terminei em direito. Aí fui finalizar. Que tem até umas controvérsias aí, porque, por exemplo, a gente que é de exatas, né, para ir pro direito é um pouquinho complicado. Porque, primeiro, que você não gostava nem de história, nem de língua portuguesa, né? E aí pega aquelas peças, né, de direito. Pois é. Foi bem, assim, como é que eu posso dizer, meio contraditória a minha vida, e no final eu fiz direito, né? Eu fui errando e até chegar a fazer o direito, né? Porque são áreas, assim, totalmente distintas, né? Você tá na educação, vai pra saúde, né? Depois para a jurídica é meio que contraditório, mas enfim, no final eu fiz direito. Eu fiz direito, né? E aí, já que essas coragens foram surgindo ao longo dessa caminhada, qual decisão que você julga assim que foi determinante para que a empresa ela fosse crescendo ao longo desses últimos anos? Eu acho não, eu tenho certeza. Tenho certeza que foi acreditar no meu trabalho, no meu esforço, na minha caminhada, porque não é fácil. Hoje ser uma empreendedora, mulher, né, no mercado de trabalho, para liderar, é difícil. Principalmente quando, dependendo do segmento que você, às vezes, abraça. Exemplo, o meu segmento, que é um segmento que eu vou ter que estar militando com bastante homens. Querendo ou não, ainda existe aquele, né, aquele lado macho. Tem uma trava, tem um machismo. Tem. Então, eu teria que estar ali, eu tenho que estar sempre em obras, então chegava lá, era 20, 30 ou mais homens, aí você chega ali, né, com aquele... Às vezes você encontrava um arquiteto ou uma engenheira, por acaso, mas assim, ser empreendedora ainda no Brasil tem uma certa dificuldade, principalmente, eu estou falando questão de ser, né, mulher, principalmente quando depende da demanda, do segmento que você vai desenvolver, no caso o meu, mas a gente vai ter onde lira. Mas eu acho que para você talvez isso seja um pouco difícil, mas para as arquitetas, por exemplo, talvez tenha facilitado bastante, né? Ter esse contato com uma mulher, né? Nesse outro lado. Exatamente, porque eu acho que a gente consegue ter uma conexão melhor. Quando, às vezes, vai dialogar, vai comercializar, acho que quando você encontra com outra mulher do outro lado, acho que a gente sente uma segurança, pode ser assim,
né, uma segurança, uma identidade. Então, eu acho que isso facilita, com certeza. E o interessante, você falando em relação também a empreendedorismo, mulheres que hoje também lideram no mercado, eu fiquei assim, muito feliz quando eu cheguei aqui em Bananeiras, que eu vi outras mulheres, né, empreendedoras, como a gente pode ver aqui, tem Karine ali da Estação Bananeira, você vê uma mulher ali liderando, Cristiane do Divino Casarão, outra mulher, né, na Casa Telure tem a Georgia, enfim, são muitas mulheres que hoje estão aqui liderando e isso é muito bonito. Eu acho. Aí eu me senti em casa mesmo, digo, pronto, o local é esse. Inclusive, né, lá da Casa Telure, ela está sempre projetando outras mulheres também, né? A gente percebe até nas postagens, né, naqueles ensaios fotográficos. Eu acho isso muito importante, né? Eu acho que é preciso que isso aconteça, né? O empreendedorismo feminino, ele tem que ser levado adiante, ele precisa ser propagado para que outras mulheres entendam que elas precisam ocupar mais esse espaço, para que o futuro seja ainda melhor e ainda mais promissor, porque é um espaço que ainda é pouco ocupado. Não, é verdade, verdade. Também tem a Caritas lá da Deluz Iluminações também, que é uma excelente, além de arquiteta, ela também, né, uma excelente empreendedora, e isso é verdade. Ainda tem algumas outras áreas que ainda faltam mulheres, uma representatividade melhor de mulheres, também no meio político, né? A gente vê que também no meio político falta ainda mais liderança feminina. Eu acho que a partir do momento que foi inserido, ou forem inseridas mais mulheres no meio político, talvez essa questão do empreendedorismo ela consiga ser mudada também. Porque aí as mulheres talvez entendam que elas podem ocupar mais espaços, né? Com certeza, porque eu acredito que, assim, quando tem uma mulher do outro lado, ela consegue abrir espaço para as demais, né? Então, eu digo porque eu senti isso aqui em Bananeiras. Quando eu cheguei, que eu vi várias outras mulheres liderando outros comércios, então a gente consegue ter uma conexão melhor, de ter, vamos fazer um evento, vamos pensar em algo a mais para crescer o mercado, para fortalecer. Então, tem essa sensibilidade e como eu te falei, a gente se sente mais à vontade para poder dialogar e tentar desenvolver algo de melhoria. Eu acho que isso influencia muito. Chegou algum momento que você talvez sentiu que precisava provar algo a mais nesse setor que é assim muito masculino, simplesmente por conta, assim, por ser mulher? Já teve situações, já. Principalmente na área de construção civil, né? Então, às vezes, quando chega, vem uma marmoraria aqui, então é a mulher que vai, alguém que vai vender um mármore. Aí, quando chega uma mulher, geralmente eles esperam um homem, né? Aí, quando chega uma mulher ali administrando, chefiando outros homens, você tem que ter uma postura diferenciada. E eu digo que isso, às vezes eu me sinto um pouco, uma mulher um pouco assim, meio, né, uma mulher meio fria. Às vezes eu me sinto um pouco fria, porque foi o meu dia a dia que fez com que refletisse isso em mim. Que eu teria que ter uma postura para lidar com aquela situação, aqueles momentos, porque tá militando com homem, então a gente tem que ter uma postura mais como eu posso dizer, mais firme, exato. Então, e às vezes isso também leva um pouco para o nosso dia a dia. Então, eu não sou eu não sou aquela mulher, a bailarina, eu sempre digo, eu não sou a bailarina, eu não nasci a mulher bailarina, não. Eu sempre estou botando minhas botinhas. E falando em botinha, já teve muitos momentos, assim, tipo, às vezes eu tenho expediente no estado, na procuradoria, então na procuradoria tem que ir mais arrumado, botar um salto alto, algo desse tipo. Aí depois, às vezes, eu tenho que sair da procuradoria e ir para uma obra. Então, meu carro já andava com a bota, né, com sapato alto, era assim, era a minha mala. Eu já andava com a mala, que dentro do carro mesmo eu já trocava ali, botava a bota, trocava pelo salto alto, botava a maquiagem, prendia o cabelo, colocava o capacete, enfim. Então, até isso, no meu dia a dia, a gente tem que estar se inventando, se organizando e se adaptando, né? Até pra não ser confundida com uma patricinha que tá indo lá na obra de salto alto, né? Porque, infelizmente, é isso. O machismo é muito, assim,
ainda é muito enraizado e muito estruturado, e os homens ainda olham com o olho torto mesmo pra uma mulher quando chega É numa verdade. obra. Imagina aí, você chegando lá na obra pra fazer uma apresentação de um mármore de salto alto, tudo, mas claro que ia ter um olhar torto. Tem. A gente sabe que tem. É verdade que nem pode, viu? Entrar na obra com salto alto, tem que estar já todo imaginou com o EPI. já imaginou uma necessidade, né? Na necessidade, Uma na urgência tem que ir ali. lá na urgência de um saltinho alto. É. E é imoral, viu? Aí vai dizer, e é que essa bailarina veio? Eu disse, eu não nasci bailarina. E aí, qual conquista você acha assim, que mais fortaleceu a sua confiança como empresária? Quando eu comecei a galgar tudo aquilo que eu almejava. Exemplo, eu sempre fui de estudar, eu sempre estudei muito, mesmo não gostando de português e história, mas eu sempre estudei muito. E tudo que eu conquistei hoje na minha vida foram através dos meus esforços. Então, tipo, quando eu comprei meu primeiro carro, exemplo. Então, eu comprei meu primeiro carro. Então, foi uma conquista. Quando eu consegui comprar meu primeiro apartamento, né, eu disse, mais outra conquista. Quando eu consegui comprar minha outra casa, né, que eu queria aqui, Bananeira, exemplo. Outra conquista. Comprei pontos comerciais, terreno, enfim. Quando eu consegui comprar, eu digo, são bens materiais, mas foram tudo através dos meus esforços, do meu trabalho. Então, tudo isso aí, falar, então deu certo, tá dando certo. Porque eu acreditei em mim, né? Então, tudo isso, assim, a gente sente aquele que fortalece, isso fortalece a gente. Quando a gente começa a construir e ver resultado naquilo que você está fazendo. Então, tudo isso, eu acho que contribuiu aí para... Você fala assim, bem material. Eu sou espírita, né? A gente sabe que o espírito ele tem que ser evoluído e tudo mais. Mas, minha gente, a gente é um espírito no corpo de carne e a gente precisa de bens materiais. Às vezes a gente precisa realmente viver um pouco da nossa vida material também. A vida espiritual ela é maravilhosa, a gente precisa viver ela. Mas a gente também precisa viver o material. E conquistar as nossas coisas é excelente, principalmente quando é com os nossos esforços. Exatamente, Né? exatamente. Porque eu digo assim, eu não sou herdeira, então... Eu não sou. Eu não sou herdeira, eu digo, então eu tenho que ir por aqui, sabe? Apesar que, assim, hoje eu digo que também tem o nosso lado espiritual, como você falou, isso eu sou uma pessoa que eu oro muito, oro muito. No meu carro ali tem minha santinha, tem meu terço, tem mais o que, meu Deus? Eu ando sempre com as mucunã, que é uma sementezinha, que eu digo que atrai energia boa. Então, bolsa minha, carro é cheio de coisa. Essa parte de espiritualidade eu trabalho muito. Eu acredito muito em energia, sabe? Eu levo isso muito comigo, tenho muita fé em Deus. Eu não ando muito em igreja. Você me perguntar, Dália, você não anda muito em igreja. Eu acho que a igreja é dentro de você. Então, eu trabalho muito essa minha parte também espiritual. Eu tenho muita fé em Deus. Eu oro, eu rezo, né? O pessoal tem muita distinção de orar. Eu oro, rezo. Uma vez eu falando em Deus, pra mim tá excelente. Eu acho que é o suficiente, né? E claro, a gente tem que pensar no espiritual, mas a gente tem que pensar no material também, porque ninguém vive ainda igual as plantas, né? Fazendo fotossíntese. Exatamente. A gente tem contas para pagar, a gente precisa se alimentar, a gente precisa pagar todos os boletos que chegam. Eu também acho, eu não sou herdeira. Ele não é herdeiro. Eu não sou herdeira. Então, a gente tem que se animar com as conquistas que a gente tem também, né? Então, me desculpem as pessoas que acham diferente, mas eu não acho errado, não. A gente tem que ter um equilíbrio, e você tem o equilíbrio, tá tudo certo. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que quando você se sente feliz por algo que você fez, eu acho que isso automaticamente, espiritualmente, ele já vai te dar um retorno. Exatamente. Porque você conquistou algo, você se sente bem, então... É tão bom a gente ter pra ajudar outras pessoas, às vezes. Exatamente, exatamente. Tudo isso faz parte, né? É um processo. Faz parte. E agora vamos falar um pouquinho de pedras, vamos falar de mármore. Vamos. Para quem não entende do assunto, assim igual a mim, qual é a diferença prática entre mármore, granito e quartzito? Pronto. Exatamente a formação geológica de cada uma, de cada região. Né? Por exemplo, o mármore tem um calcário, então geralmente ele tem nasce mais de umas rochas lugares um pouco mais frios, sedimentados. Os granito que tem muito na região, já é um
é um tipo de minério já mais resistente, né? É uma temperatura já no intermediário. Os quartzitos, geralmente, eles são, com a sua formação geológica, são lugares mais, com a temperatura bem mais alta, através de vulcões, enfim, tá bem mais abaixo, digamos, no subsolo. É a temperatura, né? Cada rocha ela é também formada, além da composição, geológica de cada uma, tem a temperatura é o que vai fazer também a formação de cada minério. Então, é por isso que às vezes a pessoa fala, o mármore é mais poroso, então, porque ele é mais sedimentado, calcário. O granito ele já tem uma certa resistência, né? Depois os quartzitos eles são bem mais resistentes, mais duros, por causa da formação geológica de cada um. Esses quartzitos, assim, me surgiu essa pergunta agora. A coloração deles passei ali por quais colorações? Tem diversas, né? Assim, você vê aí As mais comuns. quartzito, o verde, né? O verde, você tem, pronto, na região da Bahia mesmo, que é lá em Macaúba, tem uma que a gente chama azul Macaúba, tem a tonalidade azul, tem marrons, enfim, tem colorido. E às vezes também com o tratamento dela, ela pode modificar um pouco a tonalidade, né? Às vezes o tipo de resina que vai ser utilizado ali na hora do tratamento, na hora do polimento, às vezes ela faz uma alteração também na tonalidade da rocha. Né? Deixando até mais bonita, então. Deixar até mais bonita. Bacana. Existe uma pedra ideal assim para cada ambiente, né? Ou tudo depende do estilo ou da rotina ali daquele cliente que vai comprar aquela pedra? Não, existe. Isso até é importante, até os próprios arquitetos ter esse conhecimento, ou às vezes se não tiver esse conhecimento, que vem até a nós, que temos esse conhecimento para poder assim falar um pouco, dialogar com qual tipo de rocha ornamental que ela vai utilizar para cada ambiente. Porque às vezes a pedra pode ser linda, mas às vezes ela não é adequada para aquele ambiente, né? Porque às vezes tem pedras que às vezes elas são porosas, né? São porosas, então se for um local que ela vai receber muitos produtos químicos, automaticamente ela vai absorver e vai ficar manchado, né? E às vezes se você me perguntar se tem alguma rocha 100% que ela não mancha, eu digo a você que não. Às vezes não existe. Por que não, Darlene? Você fala assim, não. Dizem que o quartzito não, os quartzitos não mancham tanto. Mas às vezes vai depender do tipo de material que você vai deixar ali e o tempo de durabilidade em cima daquele, né, ali na superfície. Digamos que você botou um vinho ali, derramou um vinho, ele passou ali 3, 4, 5, 6 dias, 8 dias, então tem a probabilidade sim daquela rocha ela puxar um pouquinho ali e absorver aquele produto. Então, e também depende do produto também que vai estar ali na superfície exposto àquele material. Então é importante saber qual o tipo de material para cada ambiente, né? Geralmente a gente, áreas que tem muita molhação, assim, muito uso, tipo cozinha, área gourmet, geralmente a gente indica o granito ou os quartzitos, e também tem hoje a linha de ultra compacto, né? Que são materiais também que vêm aí fortemente, que são materiais que eles são compactados, né? É tipo o pó ali tem toda uma composição que eles fazem, como se fosse um piso, mas ele mais compactado. Né, que são materiais também muito hoje utilizados. Apesar que eu prefiro mais os naturais. Eu vi uma influenciadora, não vou nem citar o nome da criatura, porque esse povo não influencia nada. Eu vi uma influenciadora, né, que contratou uma arquiteta. A arquiteta colocou mármore no quarto, na parede do quarto. E aí depois teve que trocar de arquiteta. A arquiteta disse, não tem sentido colocar um mármore no quarto. Primeiro porque traz aquela questão da frieza pro quarto e tem que ser um ambiente mais quente, né? Então tem que ser um outro material. Então você tem que saber onde é que você vai colocar. Às vezes as pessoas querem só ostentar luxo. Então não vai botar um mármore no quarto. Né? Não tem sentido. Assim, apesar que hoje estão usando muito. Usa. Mas você tem que ver até que tipo de mármore você vai botar. Exatamente. Assim, e qual o local? Assim, o local, eu digo assim, qual a região? Digamos, você tá na região muito fria, talvez. Aí não vai combinar. Cabeceira da cama. Aí às vezes não, assim, dependendo, não combina tanto, né? Não é aceitável ali. Então tem que ter muito cuidado com isso. É como você falou, às vezes tem aquele material que ele é muito bonito, mas tem que saber direitinho
o ambiente que você vai... A cabeceira da cama não tem que ser uma coisa muito fria, né? Então, você tem que saber. Você pode até colocar, Tem que mas como colocar. detalhe, Exato, eu né? também concordo. Com detalhe eu acho que fica muito bacana. Mas com uma cabeceira inteira, E tem regiões que às vezes não fica tão legal, né? Que é muito fria, enfim. você tem que saber mesmo. Até o profissional, acho que tem que ter mais esse tino de saber onde colocar, né? E as rochas ornamentais, ela também tem muita identidade também né, do cliente ali, da pessoa que quer, vou arrumar minha casa aqui, quero organizar, quero botar essa jazida, ou essa rocha ornamental, então tem muita identidade também do cliente, né? Às vezes até a cor influencia muito também, uma cor, enfim. Então tem que ver também a identidade, o que ele se identifica ali, e se aquela rocha ela é adequada para aquele ambiente. É importante saber disso. E aí, qual seria o erro mais comum de uma pessoa que escolhe uma pedra apenas pela aparência da Helena? Tem muitos, viu? Tem muitos. Mas justamente escolher uma pedra, né, e colocar no local errado. Depois você comprar um material que ele é muito poroso, aí você coloca, por exemplo, numa área gourmet. Aí o primeiro dia que ela vai inaugurar a área gourmet, automaticamente vai sair lá tudo manchado, né? Aí então tem que ter muito cuidado. Aconteceu isso com uma construtora, que eles compraram material, até comigo, eles compraram material. Assim, eu não sabia, eu só vendi só as chapas para ele, mas não tive conhecimento do projeto, certo? E um tempo depois eles me procuraram, Darlena, colocamos esse material aqui na churrasqueira. E quando eu olhei, eles botaram uma Home Solo na churrasqueira. Eu disse, mas esse material não era para ter colocado aqui, não, ele não é adequado para uma churrasqueira. Então, realmente, assim, teve que tirar tudo. Colocou também na próxima da piscina, foi. Assim, na parte gourmet, né? Aquela parte gourmet toda, colocou um material que não era adequado para aquilo, né? Teve que tirar tudo para trocar de material. Aí trocou de material. Então, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Senão vai jogar dinheiro fora, né? E ali jogou muito dinheiro fora, que teve que trocar tudo. E aí, Darlene, uma das coisas legais lá da Bahia Mármore é porque, assim, geralmente os arquitetos, às vezes, eles têm acesso àquele catálogo bem pequenininho, com aquelas amostras pequenas. E lá na tua loja, a gente vê aquelas pedras enormes, né? Exato. Eu acho que foi, assim, uma virada de chave. A Bahia Mármore também chegar aqui em Bananeiras, porque a gente vê que são muitos arquitetos e além da cidade está crescendo muito, né? Esse condomínio. Então, como você falou, às vezes o arquiteto só via o material ali num catálogo, e até o próprio cliente, às vezes, vê no catálogo, vê a cor, porque às vezes você monta um projeto, mas é importante você também conhecer a textura daquele material. Então, quando você chega ali na loja, que você vê aquela chapa imensa, né? Aí você sente ali, você toca ali naquele material, que você sente a textura, não, esse aqui realmente eu queria um polido, um material polido, mas brilhoso, então esse aqui eu queria. Aí, de repente, já aconteceu muito de um cliente ir no projeto, é uma coisa, quando ele chega lá, ele muda de ideia, porque quando ele conheceu o que ele viu, a textura, né, a tonalidade real do material, ele automaticamente, às vezes, acontece muito de mudar. Não, quero mais um mais acetinado, sem muito brilho, quero um escovado, enfim. Então, isso é legal, porque os arquitetos também, além também dos arquitetos terem esse contato, né, direto ali com a chapa, escolher o material adequado, a gente também passa a dialogar ali qual o material adequado também, foi quem já pautou aqui para o ambiente. O cliente também tem esse primeiro contato com que vai ser, o material que vai ser executado, realmente vai ser executado no seu ambiente, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que foi uma sacada muito boa. Bananeiras realmente precisa disso, né? E outra coisa, ficar vendo coisas por catálogo realmente não é legal. É igual quando eu ia fazer, ou quando eu vou fazer a pintura aqui de casa, eu sempre faço o teste no computador. Então eu coloco todas as cores lá, mas sempre muda a tonalidade. Dá uma diferença. Quando eu mando fazer a cor, dá uma diferençazinha na tonalidade. Não é a mesma coisa nunca. Exatamente. E já aconteceu muito, tipo, um cliente chegar na casa de alguém, aí vê uma mesa lá, vamos dizer, Perla Santana. Aí vê uma mesa e pensa, porque achei linda, eu quero uma mesa igual a essa, né?
Mas cada bloco, que a gente chama de bloco, né? Que é o bloco que vai fazendo uma chapa, né? Ele tem a sua identidade própria, ele tem seus veios próprios, então ali modifica um pouco. Então até a tonalidade, às vezes, daquela, dependendo do tipo de material que você vai escolher, ele vai mudar um pouco. Então não vai ser 100% aquele que você viu na casa do seu vizinho. Então quando você chegar lá, você vai dizer, não, esse aqui é o mesmo material. Você viu aqui, Perla Santana. Ó, esse aqui também é uma chapa de Perla Santana. Aí a pessoa escolhe, não, eu quero mais com esse tom mais claro, mais escuro. Então, acho que isso também ajuda muito na hora da escolha. Porque às vezes o que encantou a pessoa não foi nem a pedra em si, são os veios, né? Tem veios que realmente chama a gente assim pelo olhar e realmente quando você vê uma outra pedra, talvez até os veios daquela pedra sejam até mais interessantes, né? Então é muito importante você ver ali pessoalmente, né? Você ter esse contato visual é muito, muito, muito importante. Qual material assim que você julga que oferece uma boa combinação entre beleza, resistência e também custo-benefício, né? Porque a gente também, às vezes no final de obra, as pessoas já têm gastado muito, vamos pensar nisso também. Exatamente. Eu sempre digo que no final de obra é como. Todos estão cansados, né? No final da obra, quando já tá vindo os granitos, enfim, aí tá todo mundo cansado financeiramente. Então, mas o que eu super indico são os granitos, né? Hoje ele ainda é o queridinho, assim, nas escolhas. Você, a questão do custo-benefício. Você tem muitos granitos, é uma rocha mais resistente, assim, é resistente, né? E que você consegue aí abraçar vários granitos muito bonitos. Tipo, hoje a gente utiliza muito o preto escovado. Ele é meio que o carro-chefe, né? O preto escovado. Mas enfim, tem vários outros granitos também que tem um preço muito bom e dá para fazer belíssimos projetos. Existe assim uma pedra que ela é muito atraída pela beleza, as pessoas querem muito ela, mas que desconhece algum tipo de cuidado que tem que ter com ela? Tem muito, tem sim. É importante. Pronto, eu sempre aconselho e sempre, quando eu vejo. Porque assim, além do consumidor final, eu vendo muito para as construtoras, né? Direto para a construtora. Eu vendo já em grande escala para as construtoras. E eu sempre recomendo, na verdade, eu sempre recomendo que. Porque as construtoras geralmente elas têm um cuidado na hora da escolha também do granito, porque eles querem preço, né? E a qualidade. Geralmente eles utilizam muito granito. Ou geralmente é banheiro que eles botam travertino e área gourmet, cozinha, enfim, eles usam muito o granito preto. E a gente sempre recomenda que, pelo menos uma vez por ano, impermeabilize aquele material. Você impermeabilizando o material, pelo menos ou a cada 6 meses ou uma vez por ano, pronto, ali você vai ter uma durabilidade. Se era para 20 anos, ela vai para 40. Então, o conselho é impermeabilizar. Pessoal, e agora, dando uma pequena pausa aqui no nosso papo, que tá bacana demais, apenas para enaltecer a nossa patrocinadora, a Viva Plantas. E como a gente fala aqui semanalmente, né? É uma empresa que trabalha com jardins. Por lá vocês vão encontrar os mais diversos insumos para o seu jardim, bem como plantas, árvores, grama, tudo que você precisa para ter o jardim perfeito na sua residência, você vai encontrar lá na Viva Plantas. Então, a Viva Plantas fica aqui localizada próximo à Cinervest, ao Rei da Economia, e por lá você encontra de tudo de verdade. Vá até a Viva Plantas, faz o jardim perfeito na tua residência. Viva Plantas cuida do teu jardim da melhor forma possível. E agora vamos voltar à conversa com Darleana. E aí, ainda falando de pedras, Darleana, quais cores e acabamentos estão ganhando assim mais espaços nos projetos atuais? Vamos falar aqui um pouquinho de bananeiras, por exemplo. Pronto. Os tons claros são até ainda hoje são os mais procurados, né? Então os mais em evidência são os tons mais claros, né? Hoje aqui em Bananeira usam muito Perla Santana, Taj Mahal, que são um tipo também de quartzitos que estão muito em alta, né? Preto usam também bastante. Preto, mas eu percebo que os arquitetos aqui gostam muito dessa tonalidade mais, uns tons mais claros, estão mais em evidência. Então, qual seria mais ou menos o material preferido deles aqui hoje? Perla Santana e o Taj Mahal. Eles estão investindo mais nesses nos projetos. Exato, exato.
Existe alguma uma pedra assim que nunca sai de moda? O preto. O É preto, porque o preto combina com tudo, né? com tudo, O preto, ele. Preto não cai de moda, não sai. O desenho de uma pedra, ele faz realmente com que um projeto ele pareça único? Depende. Exemplo, às vezes você pega uma pedra que ela tem um veio próprio. Ela faz uma página que a gente chama de paginação, certo? Então, aí, às vezes, quando ela tem essa paginação e você consegue fazer um projeto que você consegue unir dependendo do tamanho, né, do projeto, enfim, e você consegue fazer essa paginação, ela realmente ela vai ser única. Tem muita. E assim, teve algum projeto muito desafiador que a Bahia Mármore já executou, assim, na sua opinião? Teve uns projetos que a gente tinha um que ele, acho que queria quase colocar as rochas no teto. Foi, é que não chegou a colocar, né? Pra gente ter que travar esse material no teto. Foi bem trabalhoso. Também teve a igreja também, a igreja São Pedro Pescador lá no Manaíra, que nós fizemos o altar daquela igreja, que fica o Cristo, olha, são mais de 6 metros de altura. Fizemos aquele altar ali todo foi em ônix. Foi bem trabalhoso também, porque além de fazer aquele altar, por trás nós colocamos um revestimento de rock face, mas a estrutura que precisaria pegar LED por trás e colocar o Cristo foi bem desafiador. Foi um projeto interessante. Rapaz, bacana, viu? O que mais surpreende os clientes quando eles conhecem os bastidores, assim, desse trabalho? Num projeto como esse de colocar e travar uma pedra dessa no teto, por exemplo. Eu acho que é mais quando eles verem a execução mesmo, né? Da matéria-prima ali, né? Para chegar o resultado final. Às vezes pronto, às vezes quando ele vai executar algo, uma bancada que ela tem muitas curvas, né? Muitos detalhes. Aí, às vezes você acha que é tão simples, mas quando você vê executando, vê que realmente é bem trabalhoso aquilo. Mas você, pronto, é algo interessante de se falar. Aí você pega uma peça pequena e você vai dar um valor ali para um orçamento, aí o cliente, mas essa peça pequenininha aqui, esse valor todo. Mas é porque ali foi bem trabalhoso para poder fazer, né, para executar aquilo. Às vezes surpreende. Até questão de cortes, tudo, né? Exatamente. Inclusive, falando de tecnologia de corte, né? Eu sei que 8 anos pode até parecer pouco, mas não é. Durante esses 8 anos aí, né? Quanto a tecnologia ela mudou a precisão dos cortes e a qualidade dos acabamentos, Darlene? Hoje tem maquinário com cortes diamantados, que são maquinários muito caros, tipo, são maquinários que hoje custam mais de R$500 mil. Então, assim, para você fazer um investimento desse, não é tão fácil. Mas tem maquinário hoje que você bota no computador ali, a própria máquina vai cortando, enfim, a tecnologia. Na China aí hoje tem maquinário para marmoraria de alta precisão, né, que tem robôs hoje. Na China mesmo hoje tem robôs que executam, para você ver, né? Então, tem muita coisa ainda para vir aí. Nós somos pequenininho aí pro mundo que ainda tem para vir. Mas o investimento é altíssimo. É altíssimo, aí às vezes não compensa. Além de não compensar, o cliente às vezes acha que está pagando muito caro por uma peça, como você citou ainda há pouco, né, pequena, acha, não, tá muito caro e não é. Exatamente. Tem um custo por trás, não é só o custo do corte, não é só o custo do tamanho, né, não é só o custo do metro quadrado. As pessoas ficam muito ligadas, né, o metro quadrado. Exatamente, exato, fica muito ligado. E às vezes tem que é algo que deve ser ressaltado aqui, ver o acabamento, porque às vezes às vezes o barato sai caro. Às vezes eu chego em determinados lugares que eu vejo umas bancadas que tem um olho clínico, aí meu Deus, como é que deixaram essa bancada desse jeito, né? Às vezes o acabamento, ele é o que vai dar a beleza maior, além da própria
da própria rocha, né, óbvio, mas o acabamento, o refinamento do acabamento, ele é muito importante. Ele é muito importante, né, porque se você pega um material caro, eu já vi muito de clientes comprar materiais caros e depois quando mandam um marmorista que ele às vezes não tem uma experiência legal, não, e quando vai executar, nossa, chega dói o coração de ver, né, dói. E falando em acabamentos, né? Até onde o cliente ele pode assim personalizar formato, detalhe, acabamentos. Não, essa parte o cliente ele é livre para dizer, você diz no sentido de, eu quero uma bandeja orgânica, algo nesse sentido. Não, ele é livre para dizer o que ele quer, né? Aí, assim, a gente vai ver se dá pra gente fazer com aquele material, porque às vezes tem material que não é adequado para executar, tipo, algum tipo de como é que eu posso dizer? Algum tipo de, enfim, de algum material que ele, ou de material, alguma peça que ele queira. Às vezes nem sempre aquele material é adequado para aquilo. Às vezes vai, pronto, ele vai querer algo com quartzito, com filetinho de 1 centímetro, 2 centímetros. Aí às vezes não é legal, porque na hora que for cortar ela pode ficar com um acabamento legal. Então tem que ter esses detalhes que tem que ser analisado. E aí, em qual etapa da obra você já indica que o cliente ele já começa a procurar ali, né, a marmoraria, por exemplo, para ir vendo orçamentos, vendo o material, para quando chegar naquela etapa ali, já de ir colocando esse material na obra, está tudo já meio que avançado? Eu penso que aquele cliente que ele é bem organizado, eu acho que ele faz orçamento de tudo logo do primeiro momento, não é? Dele quando a construtora que ele vai contratar para poder executar, até os móveis soltos. Então, quando ele já faz todo essa orçamentária dele, né, da sua obra, eu acho que acho que no início já deveria já estar com esse contato com a marmoraria também, porque às vezes ele pode, já aconteceu muito já está toda a obra praticamente, teoricamente, quase que pronta, e a gente chega para executar o granito, né, ou a rocha escolhida, e a gente vê que às vezes aquele ambiente não está tão adequado para se encaixar aquele material, sabe? Então eu acho que deve ter esse contato desde o início. Até para ter uma reserva de dinheiro também, né, Darlena? Porque às vezes você vai fazendo alterações no seu projeto. No final fica sem dinheiro para aquela pedra que você queria, acaba colocando uma pedra de um valor inferior, valor que eu digo preço, né? Preço inferior, e depois você acaba ficando com com uma coisa que você não queria dentro da sua casa e meio que arrependido. Exatamente. E outra coisa também que é importante falar. Às vezes já eu cheguei numa obra que ele fez um revestimento, tipo uma parede. Ele revestiu a parede todinha de uma cerâmica que era caríssima. Aí depois no projeto tinha que aquela parede a gente ia revestir todinha de granito. Aí imagina, ele já tinha colocado uma cerâmica cara e depois ia colocar o granito todinho por cima e depois vinha um armário. Só o gasto que ele teve. Ele teve o gasto com a cerâmica, teve o gasto com o granito, que depois o armário veio por cima e tampou tudo, né? Então, por isso que eu digo que às vezes é importante ter esse contato logo do início, porque às vezes você vai botar um respaldo de 30, 40, 50, 90, tem gente que coloca de 1 metro, então não precisa colocar cerâmica ali, né? Então, já vai economizar bastante. Então, vai ter uma economia muito grande. Ou às vezes não precisa fazer uma certa alvenaria, porque ali já com granito ele resolve, né? A gente consegue montar uma estrutura que não precisaria de uma alvenaria. Então tudo isso já vai ter uma economia muito grande. Aí então, eu acho que esse contato é importante desde o início. E aí, como evitar que uma escolha bonita de um showroom ela se transforme em arrependimento depois? Acontece. Acontece muito. É por isso que essa conexão, esse diálogo, essa comunicação desde o início. E é também importante você saber com quem você vai executar. É aquela história que eu te disse. Às vezes você compra um material bonito, né? E se não for bem executado, ele não vai ter um resultado preciso. Então, acho que nessa escolha é fundamental de quem vai executar. Porque às vezes
vou dar um exemplo. Aí você pega um material que não é tão caro, e você executa aquele material e fica perfeito. Pronto, o mármore travertino. Ele não é um material tão caro, mas se ele for bem executado, ele fica peças valiosíssimas, peça lindíssima. Né? Então, eu acho que a execução, né, é importante para poder lapidar e dar esse efeito do bonito, né? Eu acho que é importante também. Travertino escovado, fica muito bonito. Fica lindo. Eu amo travertino, eu gosto muito de trabalhar com travertino. E aí a gente está se aproximando do final da nossa entrevista, né? Eu sei que você já falou... Que tá muito boa. Tá muito boa. Eu sei que você já falou um pouquinho lá no início, mas eu vou precisar fazer essa pergunta, né? Pra gente meio que ir encerrando com chave de ouro. Eu queria saber o que fez a Bahia Mármore escolher Bananeiras para essa expansão e o que a cidade pode esperar dessa nova unidade aqui em Bananeiras, né? Que já faz um tempinho que está instalada, para esses próximos anos. Pois é, o que fez a Bahia Mármore realmente vir para cá, como falei um pouquinho logo no início, né? Foi essa junção da necessidade de desacelerar, algo que eu queria na minha vida, como eu vinha aí já uma trajetória de muito trabalho, enfim, então eu queria dar essa desacelerada, e a oportunidade que eu vinha também no mercado, que vem se crescendo aqui em Bananeira, né? Essa quantidade de obra gigantesca que, então, eu enxerguei a oportunidade, né? Eu sei que não é tão fácil, é tudo um processo, é o início, né, de muita coisa que tem que, para vir uma mudança não é tão fácil também, porque tem todo um gasto, tem todo um processo, então, não é tão fácil, mas a gente vai caminhando ali, eu acho que Bananeira acho que é início de muita coisa. Eu estou apostando muito, estou muito confiante no mercado e a gente já vem sentindo aí um pouquinho. A gente sabe que tem um tempinho para a gente poder também se estabilizar bem, né? Não é da noite para o dia, mas já venho sentindo esses dados positivos aqui na região. E acho que Bananeira tenho certeza que é início de grandes coisas ainda que tem para vir aqui, para crescer o mercado e aquecer. E se a história da Bahia Mármore ela pudesse ser representada por uma única pedra, qual seria e por quê? Ai, acho que os quartzitos verde. Porque, além... Os quartzitos verde, porque é também da minha região, lá da região de Mirangaba. E eu sou apaixonada pelo verde. Eu amo a tonalidade verde. O verde, eu acho que essa coisa da natureza, né? Acho que eu não sei, eu tenho, como é que eu posso dizer, uma conexão muito grande com o verde. Então, talvez, acho que a Bahia Mármore, esperança, pronto. Acho que essa coisa da esperança, né? Mas eu também a conexão muito grande, essa sensibilidade com os tons verdes. Eu acho que um quartzito verde. Escolheu bem o condomínio em que veio morar, né? O Montelier, ele tem muito verde em volta. Eu sou apaixonada por aquele condomínio. eu me apaixonei. Além de ser um condomínio assim de campo, né? A proposta dele foi o que eu procurava, que era uma coisa mais tranquila. Então, eu tenho um loft lá, né? E eu tenho uma vista assim maravilhosa. Então, eu sou apaixonada, assim, quando eu acordo, eu amo abrir minhas cortinas e ver aquele tem uns gatos que ficam ali na fazenda da frente, né? Aí tem uns Nelore branquinhos. Aí, às vezes eu fico sentada, eu sento, aí boto meu café e fico contemplando os Nelore. Às vezes eles ficam ali em fileirinha, aí eu acho lindo. Só falta contar os bichinhos. Pois é, eu digo, daqui um dia eu tô comprando também uns Nelore por aqui. Aí eu gosto dessa energia, dessa sintonia, dos pássaros ali de vez em quando. É de um jeito. Eu também tenho um apartamento em João Pessoa ali. Meu apartamento é na orla do Cabo Branco, né? Mas quando eu quero dormir de verdade, aí eu tenho que ser Bananeira. Porque ali na orla né, aquela zoada, às vezes, e muito barulho. Mas quando eu venho pra Bananeira, é algo assim, incomum.
Eu não sei nem explicar direito, mas eu sei que é muito gostoso, sabe? A sensação é maravilhosa, assim, de descanso, de calmaria. Às vezes eu tô agitada às vezes acontece alguma coisa que aborrece. Eu pego o meu carro, me mando pra cá. Pego o meu carro e digo, pronto, tchau. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou de Bananeiras, eu amo Bananeiras, então... Mas eu sei qual é a sensação de estar em Bananeiras, né? É muito bom. E é Gosto isso, demais. Darleia, né? Eu fico muito feliz com a nossa conversa, né? Foi uma conversa muito leve, gostosa. Eu acredito que as pessoas vão gostar. Fico extremamente feliz de você ter vindo ao Bananados hoje, né? Ter aceitado o nosso convite. E, nesse momento, gostaria apenas de agradecer. Muito obrigado. E eu também, eu que agradeço, né, por estar nesse espaço tão maravilhoso e onde que eu me senti muito bem, me senti em casa aqui, mais um espaço onde eu tô me sentindo em casa. E eu, assim, agradeço imensamente por esse convite. E também quero convidar, né, as pessoas que vão lá conhecer, quem não conhece a Bahia Mármore, vão conhecer a Bahia Mármore, né, tomar um cafezinho, sentir lá as texturas das rochas ornamentais, nossos belíssimos revestimentos lá, que também trabalhamos. Enfim, que pedras conta história, viu? Cada pedra conta história, é identidade, né? Veja lá, é uma conexão. Isso até, ainda passando um tempinho aqui, que as energias, eu acredito muito. E quando a gente tem uma pedra na nossa casa, ela tem ela exala energias que ela floresce e dá aquela calmaria pra gente. Pedra é energia muito boa, é o natural, enfim. Exatamente. E se você ainda não sabe onde é a localização do Bahia Mármore, fica ali do lado do posto Sula Rocha, aqui na ida para Chão de Lindolfo, um pouquinho depois ali da Tigela de Barro. Não tem erro, você chega lá rapidinho, vai até lá, faz uma visita, vê as pedras, um ambiente bem amplo, você consegue chegar lá rapidinho e ver todas as maravilhas que tem por lá. E é isso, Darleana, muito obrigado mais uma vez. Agora a gente vai olhar para as nossas câmeras para nos despedirmos do nosso público. E é isso, pessoal. O episódio 179 fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!